Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, 42º livro da Bíblia, é fácil de encontrar. Logo depois de Gênesis, antes de Apocalipse, folheou um pouquinho no meio, achou o médico Lucas. A leitura vai ser um pouco extensa, porque eu aprendi, se a mensagem não for boa, pelo menos o texto já vai ser bom. Então, como você já sentou, já levantou, já fez os exercícios, vamos ler 20 versículos. Eu lembro quando eu estou lendo a Bíblia com a minha filha, que a gente reveza, cada um lê um capítulo. E quando cai para ela um capítulo grande, ela fala: pai, lê esse aqui o senhor, deixa que eu leia o próximo que é menor. Lucas capítulo 2, versículo 1, diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus? Se algum irmão aí gostar de mim, puder trazer um copo d'água ou alguns copos d'água, só se gostar de mim. Tem um copo bonito aqui, mas acredito que foi só para eu derrubar, né? Ainda bem que botamos o púlpito para eu não cometer aquelas gafes que vai para a rede social, né? O pregador tombando. Queridos, antes de começar a mensagem, eu queria fazer menção de 2 amigos que estão nos visitando, trabalham comigo lá na Marinha. Irmão Odilon, sua esposa está aí, família? Sua esposa. Vocês são do Ipiranga? Do Real Parque. Vieram aqui a convite nosso. Trabalham comigo ali na Marinha. Mário, meu amigo, de longa data, sua esposa também, Camila. Vieram também trabalhar comigo. Fabrício está aí, não? O circunciso não veio hoje? Fabrício congrega aqui conosco já. São todos meus amigos lá, servimos ao Senhor ali na Marinha, no Estreito. E servimos ao Senhor e aos homens ali na Marinha do Brasil, juntos. E é muita alegria tê-los aqui nessa noite. Falei um dia aqui que eu vou transformar isso aqui num navio. Estou trazendo aos poucos marinheiros. Daqui a pouco a gente solta as amarras, puxa o ferro e vamos navegar. É muito bom tê-los aqui.
Queridos, eu particularmente gosto muito de Natal. Hoje, dia 17, estamos comemorando o nosso culto natalino. Certamente, semana que vem, dia 24 para o dia 25, deixa eu pousar aqui. Obrigado. É porque nessas fotos a gente sai falando, fica tudo feio, né? Certamente vocês se reunirão, quem puder, né? Vai se reunir com suas famílias, vai viajar para encontrar amigos, parentes. Então, eu particularmente gosto muito dessa data. Existe uma espécie de que chamam de espírito natalino, né? Você vê a alegria espalhada pela cidade. A cidade fica mais iluminada, mais decorada. As pessoas aparentemente ficam mais simpáticas, exceto quando estão no trânsito, porque isso aí não tem jeito. São mal-humorados mesmo. Mas existe um algo diferente. Então, eu, Anderson, gosto muito do Natal. Semana que vem, dia 24, minha mãe e minha irmã estarão vindo do Rio de Janeiro para cá. Então, vou poder me reunir com parte da minha família, dos meus parentes. Talvez você já tenha vivido uma experiência diferente nessa data. Porque todos nós que, por mais simples que sejamos, mais humildes que sejamos, montamos aquela mesinha, aquela ceia de Natal, e nos reunimos à mesa com as pessoas que nós amamos. E talvez, assim como eu, hoje você não vai ter a presença de um ente querido, né, na sua ceia de Natal. Talvez você seja só você e mais um. Mas, por mais que, assim como eu não teria a presença do meu pai físico, meu pai terreno, eu sei que muitos aqui também perderam seus entes queridos. Talvez no ano passado vocês estiveram com ele e esse ano não estarão. Mas há um que ele nunca falta a essa ceia. Que por mais que os anos passem, esse aniversariante ele vai estar sempre presente. Porque esse é o sentido do Natal. É comemorarmos o nascimento do nosso Salvador. E eu queria incitar vocês a convocá-lo a domingo que vem, quando vocês estiverem sentados ou rodeados numa mesa bem bonita, com bastante coisas, bastante comida, porque crente, como o pastor André diz, gosta de comer. Que vocês lembrem que o aniversariante precisa estar presente. Ele precisa fazer parte dessa celebração. E nós nos reunimos aqui nessa noite para louvá-lo, para bendizê-lo e para agradecê-lo, porque ele nasceu. Ah, se ele não tivesse nascido. Mas graças a Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória. Se humilhou ao ponto de encarnar como homem. E fez isso por puro amor, para salvar a mim e você. Nesse capítulo que nós lemos no livro de Lucas, na verdade, ao longo dos 24 capítulos de Lucas, ele se preocupa em apresentar Jesus como Filho de Deus, o homem perfeito, o mostrando através da sua humanidade e compaixão. Diferente dos outros evangelistas, Lucas aparentemente não teve contato com Jesus, não teve aquele contato direto com Jesus. Ele não foi um apóstolo, não foi um discípulo, não foi uma testemunha ocular de Jesus. As suas histórias foram escritas através de entrevistas com pessoas que vivenciaram, que tiveram esse momento com Jesus, e também pelo exame de documentos históricos. Lucas, um médico, um doutor na época, um pesquisador, ele entrevistava as pessoas que tiveram contato com Jesus. É muito comum você ver no livro de Lucas, ou no livro dos apóstolos, que foi escrito por Lucas, ele citando como foi a viagem de Paulo, como foi tal evento, como foi. Mas em outras situações, ali já em Atos dos Apóstolos, você vai ver Lucas na história, ele se colocando presente na história. Então ele escreve a frase, por exemplo, na primeira pessoa do plural: e partimos nós para Antioquia. Então Lucas, ele aproveitava desse contato com apóstolos e perguntava: como foi, Paulo, aquela tua experiência? Como foi que você encontrou Jesus? E ele escreve em seu livro, consegue esses dados por meio de entrevistas e por meio de documentos.
Então, pela característica de Lucas, você vai ver que ele é o único livro dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, João e Lucas. Lucas é o único, eu falei fora da ordem, Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas é o único que traz esses detalhes que nós lemos aqui no capítulo 2. Se você for ver Mateus, após o anjo aparecer a José e ordená-lo não deixar Maria, Mateus já parte diretamente para o nascimento de Jesus, que cita no capítulo 2, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, ele não conta como foi o período que antecedeu o nascimento. Mateus já pula para a parte do nascimento. Marcos, então, um evangelista muito sucinto, escrevendo para os cristãos em Roma, tem a intenção de escrever um Jesus muito atuante. Então, Marcos ele é muito mais rápido na sua escrita, muito mais célere. Ele já inicia o seu livro dizendo da boa notícia a respeito de Jesus e já sobre o João Batista, preparando o caminho para a chegada dele. Portanto, Lucas foi o único escritor dos evangelhos que relacionou os acontecimentos da época com os registros da história mundial. O seu relato foi dirigido a um público predominantemente grego. Então, o grego tinha o costume, para ele ouvir alguém, ou para ele ler alguém, os fatos precisavam ter sentidos, estar encaixados. Vocês lembram quando Paulo prega no Sinédrio, que ele começa a explicar sobre o Deus desconhecido? Ele consegue a atenção dos gregos, porque ele começa a explicar atos contínuos, um consequente do outro. Porém, quando Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, algo que não era da crença grega, os gregos, calma aí, ficou uma lacuna aí entre os fatos, sobre isso te ouviremos outro dia. Interrompeu ali o discurso de Paulo, porque os gregos querem que os atos sejam um interligado ao outro, não pode haver lacuna de informação. Por isso, Lucas, sabendo disso, detalha muito mais do que os outros evangelistas o nascimento de Jesus. A Palestina estava sob o governo romano. César Augusto, o primeiro imperador romano, ele era o líder. Os governantes romanos, eles eram tidos como deuses. E Lucas traz um relato onde esses deuses são contrastados, são confrontados com um bebê, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o verdadeiro Deus, defendido por João no seu livro. No primeiro capítulo de João, ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo que foi feito, sem ele, não teria sido feito. E ele era quem que João fala que ele era, que o Verbo era? Deus. Então, esse censo romano, que nós lemos aqui no capítulo 1, foi algo que aconteceu na história da humanidade. Talvez, se você não tivesse essa informação, ficasse difícil nós traçarmos historicamente em que momento Jesus nasceu. O pastor de manhã falou algo que é bem verdade, sabemos que não foi no dia 25 de dezembro. A história mostra que, possivelmente, há aqueles que defendem entre setembro e outubro, mas há um grupo que defende entre abril e maio. Não sabemos a data certa. O nosso calendário, a nossa cultura escolheu o dia 25 de dezembro. Não tem nada de errado nisso. Até porque não é o dia exato que é o importante é o nascimento do Senhor. Então, o decreto de César Augusto, ele foi editado no tempo perfeito, irmãos, de Deus, de acordo com o seu perfeito plano de trazer o seu filho ao mundo. Talvez, para José, caminhar aquela longa distância, com sua esposa grávida, fosse motivo de reclamação. Mas havia um propósito nisso. A profecia dizia que Jesus nasceria em Belém. Então, talvez sem José se atentar a isso, ele estava indo se alistar, ou melhor, preencher participar do censo, porque os judeus não eram obrigados a servir no exército romano, porém, eram obrigados a pagar impostos. Então, havia 2 motivos para esse licenciamento, era o alistamento e a cobrança de impostos.
Então José caminhou para pagar impostos. Ele foi muito longe para pagar impostos. Na cabeça dele era para isso. Mas havia um plano divino para que se cumprisse a profecia. Então Deus, nós vemos aqui que Deus ele está no controle da humanidade. Os fatos que vão ocorrendo no mundo estão sob a tutela de Deus, sob o autorizar de Deus. Nada do que acontece nos nossos dias foi sem a permissão do Senhor. Eu vou repetir, nada do que acontece nos nossos dias, na nossa vida, na história do mundo, é sem a permissão de Deus. E há um propósito para isso. Mesmo que eu e você não entendamos, há um propósito para isso. Mas, Senhor, por que tu permitiste isso? Por que o Senhor autorizou isso? Nós não sabemos. Mas há um propósito de Deus para todas as coisas. Nada acontece sem a sua permissão. Os versículos que nós lemos, do 3 ao 6, nós vemos que essa forçação de barra para que José fizesse essa longa viagem, tinha esse propósito de que Jesus nascesse na cidade de Belém, e ao chegar em Belém, eles não puderam encontrar a estalagem, diz a minha versão, em algumas versões está a palavra hospedaria. Por causa de alguns filmes e de alguns desenhos, nós criamos um cenário muito bonito para esse nascimento de Jesus, não é verdade? Ainda mais quando é apresentado por crianças. Aí a gente bota aqueles animaizinhos, aquele bercinho bonitinho. Pode colocar aí um exemplo de casa da época de Jesus? Eu mandei um no grupo aí. Vamos imaginar, vamos ver como seria uma casa na época de Jesus. Consegue melhorar a imagem? O último irmão da última fileira, consegue ver? Consegue ver? Consegue ver. Então tá bom. Se o irmão lá vê, acredito que todos aqui veem. Eu não estou vendo. Vou ver aqui está melhor para a imagem para mim. Vocês estão vendo aquele segundo andar da casa? Vamos chamar assim um primeiro piso, segundo andar? Ali era a casa de um judeu, normalmente uma casa de um cômodo. Quase raro existiam 2 cômodos na casa. Esse segundo cômodo é o que nós chamamos hoje de quarto de hóspede. Ok? Então as casas normalmente existiam um cômodo e raramente existiam 2 cômodos. Era o chamado quarto de hóspede, que ficaria naquela portinha aqui, ó, à esquerda, embaixo do primeiro piso. Esse cenário aqui, irmãos, posso subir aqui? Esse cenário aqui é o que nós chamamos de quintal, é o pátio da casa. Aqui seria o quarto de hóspede. Subindo aquela escada, nós teríamos a casa de um judeu. Quando José viaja para uma cidade minúscula como Belém, a cidade de Belém era muito pequena, a cidade lá no interior, com certeza, irmão, não existia hotéis. Então a tradução hospedaria não é a mais correta para o nosso entendimento, Essa imagem nos mostra, esse tipo de casa nos mostra que quando José chega provavelmente na casa do seu parente, porque ele volta para a sua cidade pequena, sem grandes hotéis, pode deixar a imagem se puder, se conseguir. Ele vai na casa do seu parente e pede para se hospedar lá. Só que não havia vaga nem no quarto de hóspede, porque provavelmente seu parente já havia hospedado alguém. E ali, no meio daquele cenário, José não ficou batendo de porta em porta, como alguns filmes desenham, né? Hotel X, tem vaga aí? Não, não tem, estamos lotados. Hotel Y, não foi isso. Não teve nem tempo para isso. Quando ele chega no pátio do seu parente, provavelmente do seu parente, que ele percebe que não tem vaga nem no quarto de hóspede, Maria começa a sentir as contrações. E aí ela dá luz ali, naquele pátio, nesse quintal. Esse quintal era onde ficava a moto do morador, o jumentinho. Era a moto dele na época. Era assim que eles se locomoviam. Talvez uma ovelha, talvez uma vaca para pegar o leite. Então, talvez os animais estivessem ali, os animais pertencentes a um morador daquela casa. E Jesus não nasceu sem nenhuma pompa. Jesus nasceu assim, numa espécie de casa como essa, bem simples. A manjedoura, como é citada no versículo, era o local onde os animais comiam, se alimentavam.
uma espécie de um tanque de pedra, feito de pedra, onde os vegetais eram jogados, a vagem, a comida dos animais era jogada para que os animais se alimentassem. Maria envolve Jesus num pano, porque naquela época existia a cultura de que envolver num pano um bebê trazia segurança para ele se sentia ainda dentro do útero materno, e também existia uma cultura de que protegia os órgãos internos do bebê, na cultura da época. Muitos países do Oriente, até o dia de hoje, praticam isso após o nascimento do bebê, envolvem eles em pano. Maria, então, diante dessa cultura da época, envolve Jesus num pano e coloca no local que os animais comiam, se alimentavam. No local que o alimento era, a vida vegetal era sacrificada para que a vida animal subsistisse, Jesus ele é colocado ao nascer. Eu vou repetir. Os vegetais, eles eram colocados na manjedoura para trazer vida para os animais. Jesus é colocado na manjedoura para trazer vida para mim e para você. Há um propósito para todas as coisas. Maria então coloca Jesus na manjedoura e anjos do Senhor aparecem para os pastores. Pastores que na madrugada estavam cuidando dos seus pequenos rebanhos. Na verdade, a história vai dizer que esses pastores provavelmente não eram donos do rebanho. Cada tipo desses pastores tomavam conta de, no máximo, 10 cabeças de gado. No máximo 10. Ovelhas, bois, vacas, o que fosse da época. No máximo 10. Cada pastor tomava conta. Era dividido. Porque eu não poderia dar atribuição para que você cuidasse de 50, de 100 ovelhas minhas, porque você não daria conta. Então, eu dava 10 para cada pastor. Aí, certamente, na cabeça dos irmãos, está pensando assim, mas, irmão Anderson, e aquela parábola das 100 ovelhas? Como que o pastor deixaria as 99 para buscar uma? Você sabe quem possuía as 100 ovelhas? Não eram os pastores que tomavam conta diretamente, era o dono de todo o rebanho. Então, naquela parábola, Jesus está dizendo que ele, o dono de todo o rebanho, deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. Não o pastor local, aquele pastor das 10, mas o dono de todo o rebanho, aquele dono das 100, era o próprio Senhor Jesus. Então, esses pastores, tomando conta dos seus pequenos gados, ou da sua pequena atribuição, recebem a visita dos anjos. O anjo do Senhor anuncia a ele o nascimento do Salvador. Aquele pequeno e imponente bebê havia nascido numa manjedoura, mas ele cresceu, irmãos. Esse bebê cresceu. Ele teve uma vida surpreendente. Ele teve um ministério eficaz. Cumpriu o seu ministério. Morreu por nós. Ele ressuscitou. E ele ascendeu aos céus. E ele voltará a este mundo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo governará e julgará o mundo. Então, se você ainda tem na sua cabeça a ideia de um bebê pequeno, nessa noite, em nome de Jesus, permita que Jesus cresça na sua vida. Permita que ele se desenvolva. Não imagine mais Jesus como aquele ser impotente e franzininho e pequenininho. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que tem o controle de toda a humanidade. Ele é aquele que tem a terra como estrada dos seus pés. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Permita que Jesus cresça na sua vida. Falo isso para aqueles que já permitiram que Jesus nascesse na sua vida. Se porventura há alguém aqui nessa noite que ainda não permitiu que Jesus nascesse dentro de si, dentro da tua vida, hoje você está tendo uma brilhante oportunidade de permitir que Jesus nasça no seu coração, nasça no seio da sua família, nasça dentro da sua casa. E ele, além de nascer, ele quer crescer, ele quer desenvolver um relacionamento tão íntimo que você nunca conseguiu, nem com seu pai, nem com a sua mãe, nem com os seus amigos. Que anúncio, irmãos. Que anúncio aqueles pastores receberam.
No início eles ficaram apavorados, mas logo o temor deu lugar à alegria, quando os anjos anunciaram o nascimento do Messias. Em primeiro lugar, ao receber a notícia, eles correram para ver Jesus. Eles correram para ver o bebê. Falaram tudo aquilo que os anjos haviam relatado para eles. Mas voltaram. Voltaram adorando, louvando, mas voltaram. Assim como os pastores voltaram, os magos relatados por Mateus também voltaram. Chegaram para ver Jesus, tiveram aquela experiência com Jesus, mas voltaram fazendo uma longa viagem de volta. Lucas, capítulo 2, versículo 20, registra isso. Nós lemos que os pastores voltaram. Eles voltaram para os seus rebanhos, eles voltaram para a sua vida normal, eles voltaram para os seus afazeres. Se alegraram, se maravilharam, mas voltaram. Os sábios também voltaram, e parece que todo mundo naquela noite que se alegrou, voltaram para a sua vida normal, exceto um casal. Esse casal nunca mais teve uma vida normal. Nós sabemos que o nascimento de uma criança muda um lar, né? Muda a vida de um casal. Quando eu fiquei 5 anos casado, até o nascimento de Manuela. Quando Manuela nasce, a nossa vida muda. A minha vida, a vida da minha esposa, mudou, porque agora tem um bebê dentro de casa. Aquela casa que era toda organizadinha, dá lugar a diversos brinquedos espalhados. Isso é sinal de alegria, tá, irmãos? Casa bagunçada com criança é sinal de alegria. Se eu chegar na casa do meu irmão Sandro e encontrar lá, casa toda organizadinha, tá tudo errado. Você tem 2 crianças em casa que tem que fazer bagunça. Se eu chegar na casa do pastor André e encontrar tudo arrumado, tem alguma coisa errada. É difícil, pastor? Porque a criança tem que fazer isso, é alegria. E aí, quando a gente vai receber aquela visita, e sai correndo, guardando os brinquedos, e espalha brinquedo e guarda brinquedo, essa é a atividade. Porque quando uma criança chega no lar, muda. Imagine na vida de José e Maria. Nunca mais foram os mesmos. Todos voltaram, mas José e Maria não poderiam voltar. Por quê, irmãos? Porque Jesus nasceu na vida deles, nasceu por eles, nasceu no meio deles. Então, o que eu quero dizer com isso? Todas as vezes, ou melhor, quando o homem, quando uma mulher permite que Jesus nasça na sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Há uma transformação de 180 graus. Eu não vou falar 360, porque você já aprendeu que 360 graus você termina no mesmo lado, né? Então, são 180 graus de mudança. Jesus muda tudo por completo. É só você permitir que Ele nasça na sua vida. E você percebe que, como pai e mãe de Jesus, o relacionamento de Maria e José com o Senhor era um relacionamento muito íntimo, muito próximo. Eu vou te dizer, é isso que Jesus quer comigo e com você. Um relacionamento tão próximo como Ele teve com José e Maria. E a pergunta que fica para nós essa noite: após aquela grande ceia que você fará na sua casa domingo que vem, após aquela mesa farta, aquela família reunida, aquela alegria, aquela descontração, aquela oração poderosa que vocês farão, como ficará o dia seguinte? O tema dessa mensagem é: e o dia seguinte? O que faremos no dia 26 de dezembro? Celebramos o nascimento do nosso Senhor no dia 25. Mas e o dia 26? Voltaremos para nossas atividades normais? Voltaremos a tratar nossos cônjuges com desprezo, com ignorância, com desonra? Voltaremos à prática da imoralidade sexual? Voltaremos à prática da mentira, da avareza? Voltaremos à prática do destrato com os filhos? Voltaremos a delegar a educação dos nossos filhos ao Estado, a professores, à tecnologia? Como ficará o dia seguinte?
Voltaremos a amaldiçoar nossos filhos com palavras pesadas? Vocês, esposas, continuarão difamando seus maridos para suas amigas? Maridos, vocês continuarão deixando de exercer o sacerdócio que lhe foi delegado pelo Senhor? Um sacerdócio de marido, de pai, de intercessor, de protetor do seu lar? Como ficará o dia seguinte? A alegria da ceia de Natal dará lugar a alguma mudança na sua vida? Porque se não houver mudança, queridos, de nada adiantou. Nos reunimos para comer somente. Nos reunimos para colocar o papo em dia. Nos reunimos para contar piadas e nos entreter. Após a celebração desse Natal, quem vai governar a sua vida? Quem vai governar a sua família? Alguma coisa precisa mudar. Jesus nasceu ou não nasceu na sua vida? Jesus nasceu ou não nasceu na minha vida? O que estamos celebrando hoje, dia 24, 25, o que nós estamos celebrando? O menino Jesus, ele nasceu com um propósito, e ele cumpriu esse propósito, e todos nós também nascemos com um propósito, mas, desde cedo, desde a mais tenra idade, o inimigo das nossas almas tem enviado mensagens para nós, para nos afastarmos do propósito para o qual fomos criados. Ele diz mensagens como: você é obra do acaso, você é fruto de um relacionamento indesejado, você não era para ter nascido, você nasceu no corpo errado, você não é amado pelos seus pais. E ele fala que não tem jeito para a sua vida, que você nunca será feliz. Desde o início da nossa vida, o inimigo quer nos afastar do propósito para o qual fomos criados. E infelizmente, ele tem logrado êxito na vida de muitas pessoas. Ele tem encontrado corações férteis para lançar a sua mensagem. E aí você me pergunta: irmão Anderson, mas o que eu preciso fazer para não dar ouvido a essas mensagens do inimigo? O que eu preciso fazer para entender o propósito para o qual fui criado? Como eu faço para encontrar o propósito da minha vida? Eu nasci para quê? Por que eu nasci nessa cidade, no meio dessa família? Eu não vejo sentido nenhum na minha vida, Anderson. Eu tenho certeza que, vou consertar a frase, provavelmente aqui em nosso meio, alguém já pensou em dar cabo da sua própria vida? Porque não encontrou o propósito para si. E aí, quando a gente fica sem sentido, a gente vaga a ermo, para qualquer lugar. Tem um ditado que diz que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se for um caminho orientado para o catarinense, vai falar assim: ó, segue reto toda a vida. Então, na ausência de uma resposta, provavelmente algum de nós aqui já pensou em tirar sua própria vida. Mas eu já disse que todas as coisas acontecem debaixo da permissão de Deus. E não foi diferente com o meu e com o seu nascimento. Por mais que o meu pai, ou a sua mãe, ou nossos pais disserem para nós que nós não fomos planejados, o nosso Deus planejou o nosso nascimento. E ele aconteceu no momento exato da história. Assim como o nascimento do seu filho Jesus foi no momento exato. Porque você poderia dizer assim, ó: poxa, por que Jesus não veio agora, não nasceu agora, que eu estou aqui na nossa era? Eu certamente o ouviria, e certamente eu sentaria perto dele. Mas, irmão, você poderia ter sido Judas, se Jesus viesse agora. Ou talvez você pudesse estar muito entretido com as suas empresas, com os seus negócios, com os seus afazeres, e pudesse, provavelmente também não daria ouvido a ele. Então Jesus veio na história certa, no momento certo da história, e eu e você, nós nascemos no momento certo, com um propósito específico. Mas, irmão Anderson, o que eu preciso fazer para enxergar esse propósito? Para entender o meu propósito? Eu não quero celebrar a ceia no dia 25 e no dia 26 voltar àquele vazio. Isaías 59 vai dizer, nós estudamos isso em teologia, na matéria chamada armatiologia.
O pecado é o responsável pela separação entre nós e Deus. Então, se eu quero entender o meu propósito, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Somente o arrependimento me fará voltar a ter comunhão com o meu Deus. E somente essa comunhão fará eu entender para que eu fui criado. Busquemos o arrependimento, irmãos. É mediante o arrependimento que vai haver relacionamento. Somente mediante o arrependimento há relacionamento. Deus não se relaciona com pessoas imundas, nos seus delitos e pecados. Deus se relaciona com pessoas que foram lavadas no sangue do seu Filho, que tiveram suas vestes lavadas, restauradas, purificadas. Somente perante o arrependimento é que vai haver relacionamento. Você foi criado por Deus e você nasceu com um propósito traçado pelo seu Pai. Queridos, vou repetir essa frase. Você não somos frutos de um relacionamento indesejado, de uma relação sexual indesejada. Você nasceu antes no coração de Deus, para depois entrar no útero da sua mãe. Deus traçou todos os dias da sua vida. Deus traçou todos os dias da minha vida. E sabe qual é o nosso problema? É que há um plano perfeito traçado por Deus, mas nós queremos trilhar um rascunho traçado por nós. Nós achamos que nós podemos escrever a nossa história. Mas no dia que nós nos arrependermos de coração, e entregarmos nossa vida totalmente ao Senhor, nós vamos viver algo inimaginável, algo que nossa mente humana não consegue vislumbrar. Nós vamos viver o céu aqui nessa terra. Irmão, você está dizendo que eu vou ter uma vida de mar e rosas? Não vai ser assim. Os intempéries vão continuar vindo, vão continuar acontecendo. Mas quando você tem o verdadeiro significado do propósito para o qual você foi criado, até as adversidades você vai enxergar oportunidades. O pastor Josemar ensinou isso aqui de manhã. Até nas adversidades nós vamos entender o propósito de Deus. Na mensagem de hoje, você que não vem à escola dominical, que não achou o livro de Lucas, a aula de hoje, o pastor Josemar, usado por Deus, brilhantemente falou isso, que o apóstolo Paulo, ele foi preso para pregar para o carcereiro. Ele foi levado a uma prisão para que o carcereiro ouvisse a palavra de Deus. No meio da adversidade, havia um propósito maior, que era a conversão daquele carcereiro. E através daquele carcereiro, toda a sua família foi convertida ao Senhor. Durante a aula, pastor Josemar, eu lembrei de uma situação que eu vivenciei, que eu achei muito interessante como Deus ele trabalha. Deus ele não é restrito às nossas expectativas, tá, irmãos? Ele não é limitado às nossas expectativas. Às vezes você acha que Deus vai fazer de um jeito, porque na tua vida aconteceu daquele jeito, então tem que ser sempre assim. Mas Deus ele tem a sua multiformas de trabalhar, de agir. E eu, certa feita, os meus amigos de Marinha vão entender o que eu vou falar, eu ia fazer uma viagem por uma ilha chamada Ilha de Trindade. Essa ilha fica a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo. É habitada somente por militares e existe um grupo do Projeto Tamar que faz pesquisas lá, porque essa ilha fica um dos 4 pontos de desova da tartaruga marinha. Então o Projeto Tamar está sempre indo lá. E alguns outros cientistas também fazer estudos. Eu ia passar 2 meses nessa ilha. No meio do grupo que estava indo, estava eu, na época presbítero, e um diácono da Igreja Batista. A gente servia no 1º Distrito Naval, um quartel muito grande. E nós criamos um trabalho chamado 10 Minutos para Jesus. Conseguimos autorização com o nosso comandante para fazer um culto 10 minutos durante o expediente. Porque crente é atrevido. Crente é atrevido. Se deu oportunidade, nós fala, nós prega e vamos embora. E aí, o pessoal da ilha soube que o Anderson e o Paulinho estavam indo para a ilha. E o pessoal ficou maravilhado que Deus estava levando 2 evangelistas. Digo evangelistas no exercício da função de evangelizadores, né? Porque a gente pregava em todos os quartéis da área lá, a gente era convidado da região.
Então, poxa, está vindo 2 evangelistas para cá. E o pessoal da ilha ficou animado, porque estavam passando uma prova muito grande. Satanás estava oprimindo eles de tal forma lá, através da vida de uma pessoa, que um dos militares que estavam naquela ilha havia tentado suicídio. Então o pessoal da ilha ficou muito animado ao saber que nós estávamos chegando lá. E nós criamos aquela expectativa. Nós vamos chegar naquela ilha e vamos fazer, vamos levar o poder de Deus, a palavra do Senhor. E a minha cabeça estava, eu preciso preparar palavras para pregar lá na ilha, e eu vou preparar para pregar lá na ilha. Só que, da onde eu servia até chegar à ilha, existia um translado. No dia que nós estávamos embarcando o nosso material, nossos mantimentos no navio, o navio que nós íamos quebrou, deu um problema. Tivemos que adiou a viagem 1 semana, e trocou o navio. Esperamos 1 semana o navio chegar da Argentina, o navio atracou no sábado, na segunda-feira nós estávamos saindo para a ilha. Então não era o navio original, era um navio reserva, vamos chamar assim. Mas lembra que eu falei que tudo há um propósito de Deus? Todas as coisas acontecem com a permissão do Senhor. Grava isso, vocês vão entender essa minha história. Quando chegamos nesse navio, nós encontramos uma igreja desanimada, destruída. Os irmãos não conseguiam mais louvar o Senhor, mas pregar, porque o pecado havia tomado conta daquela igreja que servia ali dentro daquele navio. E aí o dirigente do culto foi pego em pecando, e ninguém mais frequentava o culto. Porque todo quartel de marinha, irmãos, tem culto. Todo navio tem culto. Os aviões têm culto também? O pessoal da aeronáutica aqui também é bravo também. E aí, na minha cabeça, eu ia fazer o evangelismo lá na ilha. Mas quando a gente chega no navio, havia uma igreja totalmente destruída. E aí eu e Paulinho olhamos assim, precisamos fazer alguma coisa aqui. Essa igreja está morrendo. Não podemos deixar essa igreja morrer. Aí Paulinho chamou lá o dirigente do culto. Meu amigo, como é que vocês faziam culto aqui? Rapaz, a gente tinha um espaço assim, mas nós perdemos esse direito do espaço e a gente consegue se reunir em algum lugar? Hoje à noite? Tem um irmãozinho aqui que, uma bênção pregando, ele falando de mim, sem eu saber. Aí, irmão Odilon já viajou muito, eu não, tá, irmãos? O Odilon, faz o sinal aqui, Odilon, faz assim. O Odilon tem mais de 1.000 dias de mar? 1.500 dias de mar. Viajou muito na vida. Eu tinha 11 dias de mar. Ali é um lobinho do mar. Irmãos, comecei a ficar enjoado no navio. O Paulinho era um lobinho do mar também, viajava muito. E eu já estava assim, meu Deus do céu, acaba logo essa viagem. Eu estou passando mal. Aí o Paulinho chegou lá no meu beliche. Antes, se prepara, 19 horas é o culto e você vai pregar. Essa igreja não pode morrer. Aí o Paulinho, eu estou mal, Paulinho, prega você lá. Aí ele, não, vamos pregar hoje aqui. Eu fui lá tomar meu banho para tentar dar uma levantada no meu semblante. E o Espírito Santo começa a derramar. Essa igreja precisa ouvir isso. Aí eu falei, Senhor, mas eu estou quase sentindo mal, Senhor. Irmãos, acabei de botei a farda, desci, conseguiram um espaço lá no fundo do navio. O navio jogava assim, e eu... Começou o culto, começamos a louvar o Senhor. Só para resumir, para encurtar essa história. Na minha cabeça, eu seria usado lá na ilha de Trindade. Mas no primeiro culto, 7 almas voltaram ao Senhor dentro daquele navio. Um navio que não era o titular, era um navio reserva, não era aquele que a gente ia viajar. 7 almas foram restauradas e se reconciliaram com o Senhor. E no final do culto, o dirigente em lágrimas falou assim, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Nós precisávamos ouvir isso. Então, na adversidade, na quebra de um navio, havia um propósito maior. 7 almas foram restauradas para o Senhor. Chegamos na ilha. 33 militares habitavam aquela ilha, entre militares e civis. 15 já eram evangélicos. Eu falei, meu Deus, quase 50%. Como é que vai ser o trabalho aqui? Deus me deu uma mensagem do filho pródigo. Um dia que eu fui pregar, aconteceu de tudo que vocês imaginaram naquele culto. Tudo. Me deram 10 minutos para pregar. Aí eu falei, Senhor, me deu o poder da síntese agora, que eu preciso pregar em 10 minutos, uma mensagem de 40. Irmãos, eu orava assim, Senhor, quem é o carcereiro que eu preciso encontrar aqui?
Quem é? Eu saí lá do Rio de Janeiro, eu viajei 1.200 quilômetros no navio velho, para chegar aqui, tem um propósito, Senhor. Eu acabo de ministrar. Um dos nossos companheiros que estava naquela viagem, lá de Belém do Pará, tem irmão de Belém do Pará aí? Faz o sinal aqui. Tem poucos, né, irmãos? Meu Deus, tem catarinense aqui, irmãos? Porque daqui a pouco vocês vão ser minoria, irmãos. O rapaz lá de Belém do Pará chega assim, pensa num bicho brabo. Ele é capaz de puxar um navio com a boca, assim, tão brabo que ele era. Um homem forte, grande mesmo, forte, brabo, nortista brabo, ele em lágrimas. Eu quero conhecer esse Jesus. Ele não sabia nem se expressar direito com o nosso linguajar cristão, mas, irmãos, quando eu estou num ambiente militar, a minha pregação é totalmente diferente. O meu linguajar é um linguajar do nosso meio. E ele, eu quero conhecer esse Jesus. Eu falei, Senhor, muito obrigado por eu ter encontrado o carcereiro. Nas adversidades, Deus também tem um propósito. Eu não sei, assim, eu não sei e não adianta você me contar qual é o seu problema, porque eu não tenho solução para ele. Mas eu tenho certeza que há um Deus no céu, pronto para ouvir o seu problema, pronto para ouvir a sua dor, pronto para colher as suas lágrimas, e para mostrar o propósito para o qual você foi criado. Há um propósito, há um sentido para tudo isso. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Michel Louvor pode vir. Eu quero encerrar essa palavra com muito amor no coração, dizendo que nós precisamos aprender como Maria e José. Eles nunca precisaram retornar para ver Jesus. Porque nessa época natalina, é muito comum pessoas que nunca vieram ao culto virem à igreja. Mas Maria e José eles nunca precisaram retornar para ver Jesus, porque eles levaram Jesus com ele. Então eu quero te propor hoje algo que vai mudar a sua vida. Eu quero saber se nessa noite alguém quer levar Jesus para a sua casa. Eu quero saber se você hoje quer que Jesus ele nasça realmente na sua vida e transforme e dê um sentido para a sua vida. Se você quiser entregar a sua vida para o Senhor nessa noite e propor a Ele liberdade para Ele trabalhar na sua vida, faça um sinal assim para nós. Faça um sinal. Há um Deus no céu esperando por você. Há um Deus que escreveu a sua história. E Ele quer se relacionar contigo. Ele não é um Deus longínquo, que só cuida do universo, como disse Spinoza, ou como Einstein declarou. Ele é um Deus pessoal. Esses grandes homens, filósofos, cientistas, conheceram parte de Deus. Einstein reparou que, no final da sua vida, ele chega à conclusão que toda a harmonia do universo era controlada por um ser superior. Mas ele seguia a linha de Spinoza, então ele não acreditava que esse Deus era um Deus pessoal, que se relacionava e interferia na vida humana. Mas, nesses 66 livros que estão na sua mão, ou no seu tablet, ou no seu celular, nos mostra um Deus que se relaciona, que se preocupa com o nosso viver diário, que se preocupa com nossas escolhas. Essa Bíblia nos mostra um Deus que chora por você, que quer abraçar você, que não quer ver você se perder. Há um Deus que está se entristecendo, porque você está trilhando caminhos que você não nasceu para trilhar. Esse Deus, Ele está aqui nessa noite. Não mais um bebê impotente, franzino, que precisava ser enrolado por panos para seu aquecimento e proteção. Mas Ele está como um Deus, como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis, como o Criador de todo o gênero humano.
para dizer que Ele quer se relacionar com você. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Amém. Eu queria também fazer uma oração muito específica, por você que vai determinar em seu coração que o dia seguinte vai ser diferente, que você, ao retornar para a sua família, você pai, você mãe, não mais amaldiçoará seus filhos, mas profetizará bênçãos, que você, cônjuge, não mais vai destratar ou não querer mais ouvir o seu outro cônjuge, mas que você vai assumir a sua posição de sacerdote ou de adjuntora nesse casamento. Eu quero convidar a você, filho, que porventura está desalinhado com seus pais, está brigado, quero convidar você a fazer um pacto hoje aqui com o Senhor, de que o dia seguinte não vai ser o mesmo, que vai acontecer mudanças. Se você quer receber essa oração, vem aqui à frente, enquanto o Ministério de Louvor estará louvando ao Senhor. Deixe que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Queridos, não trave a obra do Espírito Santo na sua vida. Ele tem coisas grandes, maravilhosas para fazer por você e através de você.